Hoje a gente vai voltar no tempo para um dos confrontos mais impressionantes e decisivos da história. O momento em que um único monge, Martinho Lutero, ficou frente a frente com todo o poder do Império e da Igreja. E olha, essa frase já diz tudo, né? Ela mostra o peso do que estava para acontecer. A gente está falando da Dieta de Worms. E isso não era um tribunal qualquer, não. Era tipo o centro do poder na Europa. O destino de toda uma revolução espiritual dependia do que ia acontecer ali. Bom, para a gente entender como a situação chegou nesse ponto, a gente precisa dar uma olhada no cenário da época. Tinha um novo imperador, bem jovem, o Carlos V, que tinha acabado de assumir. E ele já estava numa situação super delicada, sabe? Pressionado por dois lados bem opostos. De um lado estava o representante do Papa, um cara chamado Aleandro, que queria a condenação do Lutero para ontem, sem nem ouvir. Do outro lado, o eleitor da Saxônia, que era o protetor do Lutero, e a quem o imperador devia o trono, aliás. Ele batia o pé, querendo uma audiência justa. Imagina a saia justa para o novo imperador, né? A lealdade dele estava completamente dividida. E aí o ataque de Roma veio com tudo, foi pesado, mesmo. Num discurso super inflamado, o Aleandro não acusou o Lutero só de heresia, não. Ele pintou o Lutero como um inimigo do Estado, um rebelde. Chegou a dizer que os erros dele eram tão graves que dava para queimar 100.000 hereges. O objetivo era bem claro, isolar o Lutero e forçar o imperador a condená-lo na hora. Só que aí aconteceu uma coisa que ninguém esperava e que mudou o jogo. O Duque Jorge da Saxônia, que todo mundo sabia que era inimigo do Lutero, se levantou para falar. E, para surpresa geral, a denúncia dele não foi contra o reformador, foi contra os abusos de Roma. Ele falou de ganância, de corrupção, e deixou bem claro que o descontentamento era geral e ia muito além do que o Lutero estava dizendo. Pois é, aquele discurso do Duque Jorge praticamente escancarou uma rachadura dentro do Império. O imperador sentiu a pressão dos príncipes alemães e aí não teve jeito. Ele cedeu. Convocou o Lutero para ir até Worms e até deu um salvo-conduto para ele, uma garantia de segurança. Mas uma promessa no papel não queria dizer que a viagem seria tranquila. Imagina só o desespero dos amigos do Lutero. Eles estavam apavorados. O tempo todo lembravam ele do que aconteceu com João Rus, um outro reformador que, um século antes, foi queimado na fogueira, mesmo tendo recebido a mesma promessa de segurança. O medo era real, dava para sentir no ar. Mas a resposta do Lutero para todos esses avisos, nossa, ela mostra uma certeza que é de outro mundo. Para ele, o chamado do imperador era como um chamado de Deus. Não tinha perigo na terra que fosse fazer ele desistir. E então ele chegou. Um monge simples, filho de um mineiro, parado ali, bem no meio da assembleia mais poderosa do mundo. Pensa bem, só o fato de ele estar ali já era uma vitória simbólica enorme. Era um desafio direto ao poder do Papa, que tinha condenado ele sem nem mesmo ouvir o que ele tinha a dizer. No meio daquele silêncio, todo o interrogatório se resumiu a duas perguntinhas. A primeira, sobre os livros, era só para constar. Mas a segunda carregava o peso do mundo. Você vai se retratar? A resposta do Lutero ia decidir não só o futuro dele, mas o futuro de toda a reforma. E a resposta dele de cara pegou todo mundo de surpresa. Ele não respondeu na lata. Ele pediu um dia para pensar. Isso não foi sinal de fraqueza, muito pelo contrário. Foi um ato de uma prudência imensa que mostrou para todo mundo ali o tamanho da seriedade que ele dava para aquela questão. Naquela noite, longe de todo mundo, o Lutero travou uma batalha dentro de si mesmo. Essa oração dele, ela mostra angústia, a sensação de estar completamente sozinho e de depender totalmente de uma força maior para encarar o que vinha pela frente. Chegou o dia seguinte. Lutero voltou para a Assembleia. O salão estava ainda mais lotado. A tensão era total. Tinha chegado a hora da resposta definitiva. Ele começou um discurso longo, explicando o que tinha escrito. Mas aí o oficial da corte cortou ele. Chega de papo. A Assembleia queria uma resposta final, clara, simples e direta, sem rodeios. E a pergunta foi lançada de novo, ecoando pelo salão. Sim ou não? Toda a pressão do Império, toda a pressão da Igreja, tudo concentrado nessas poucas palavras. E aí veio a resposta que mudaria a história para sempre. Lutero basicamente disse que a consciência dele estava presa à palavra de Deus. O que isso quer dizer?
que ele não podia e não ia obedecer a nenhuma autoridade humana, fosse do Papa, fosse de concílios, se essa autoridade fosse contra o que diziam as Escrituras. Foi uma declaração radical, sabe? Uma defesa da liberdade de consciência que ecoa até hoje. Naquele momento, o salão virou uma mistura de reações. O imperador, mesmo não concordando com ele, não teve como não admirar a coragem do cara. Muitos dos príncipes alemães sentiram um baita orgulho. Já o pessoal de Roma, esses ficaram furiosos. Mas uma coisa é certa, ninguém, absolutamente ninguém ali ficou indiferente ao que acabou de acontecer. Bom, com a recusa de Lutero, uma série de eventos começou a acontecer, um atrás do outro. Não tinha mais volta. A bola agora estava com o imperador. E o Carlos cumpriu o que prometeu. Ficou do lado da igreja. Condenou Lutero como herege. Foi criado o Edito de Worms, que na prática queria dizer que qualquer pessoa no império tinha o direito de prender ou até matar o Lutero. Mas os amigos dele foram mais rápidos. Na viagem de volta, ele foi sequestrado por uns cavaleiros mascarados e levado para um lugar seguro, o castelo de Wartburgo. E é justamente aqui que a história dá uma virada fascinante. Tirar o Lutero de cena, esconder ele do público, isso não acabou com o movimento. Muito, muito pelo contrário. Lá, escondido no castelo, o Lutero fez uma das coisas mais importantes da vida dele. Ele traduziu o Novo Testamento para o alemão, a língua que o povo falava. Enquanto os inimigos dele achavam que tinham calado sua voz, a verdade é que a influência dele, através dos textos, só crescia. E aqui a gente chega no ponto central, na interpretação espiritual de tudo isso. Com Lutero escondido, o movimento não podia mais depender da figura de um líder. As pessoas tiveram que se apegar às ideias, às escrituras. E com isso, a causa se tornou muito maior do que o homem que a iniciou. Então as mensagens que ficam dessa história são muito fortes, né? A gente vê o poder da coragem de uma pessoa, a força de uma consciência que segue seus princípios e o mais importante de tudo, a ideia de que a verdade tem uma força própria, uma força que não se apaga, mesmo diante dos maiores obstáculos. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? A história de Lutero em Worms é a prova de como uma única pessoa, firme na sua convicção, pode começar uma transformação que muda o mundo inteiro. Ela mostra que o poder da verdade, no fim das contas, pode sim ser triunfante.